Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos refletir um pouco sobre o amor ao próximo. Vamos lembrar do capítulo 11, item 8, a lei de amor. Hoje mais um encontro do Evangelho no Lar, aqui no nosso canal no YouTube. Convido a todos vocês a se inscreverem no meu canal para receber as atualizações diárias dos vídeos que postamos. Vamos começar esse nosso encontro suplicando ao Mestre Jesus a paz, a esperança e a consolação em nossos corações. Que o amor de Deus, as irradiações de paz e de alegria, possa inundar o seu coração nesse momento. Vamos lembrar do Evangelho do Cristo, o amor ao próximo. A lei de amor, item 8. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus, e os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Então, nesse momento, vamos refletir sobre esse primeiro item. Esse primeiro parágrafo do Evangelho. E quem é esse próximo? Que ele diz ali que o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. O próximo a quem devemos servir é sempre a pessoa que está próximo de nós. Ao seu pai, sua mãe, seu filho, um irmão, um colega de trabalho, até mesmo uma pessoa desconhecida que Deus toca no seu coração para buscar ajuda. E às vezes você, despercebido, não observa que aquilo foi enviado pelo Mestre Jesus. O próximo pode ser esse irmão que Jesus envia para suas mãos, para que você os abrace. Faça uma prece de estímulo, de paz e de esperança, às vezes com seu coração atormentado, aflito, não percebe as dificuldades que aquele irmão está passando naquele momento. O amor ao próximo é compreendê-lo, é ampará-lo, é socorrê-lo e com ele colaborar sempre que de nós necessite. Aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. E ele jamais quer que um filho sofra. Amando o próximo, estaremos, portanto, glorificando a Deus, nosso Pai. Como Jesus, nas suas entrelinhas do Evangelho, nos convida a fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito com você. Independente da religião, o que conta é o amor ao próximo. Não importa se você frequenta uma outra religião que não seja o Espiritismo. Na verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo, qualquer pessoa pode ler, qualquer pessoa pode estudar. Ninguém quer o mal para si, logo não pode desejar ao seu próximo. Quando você deseja o bem retorna para você. Quando você pensa no mal, você fica doente, você fica em aflição. Amar ao próximo como a si mesmo, meus irmãos, é examinar a nossa consciência, como fez Santo Agostinho na questão 921 do Livro dos Espíritos. Ao amanhecer, ele olhava ali a sua agenda, tudo o que ele poderia naquele dia realizar. Ao encerrar o seu dia, naquele momento de prece, da sua gratidão a Deus por mais um dia realizado com amor, com as tarefas que ele havia planejado, ele começa a agradecer a Deus e observar na sua agenda cada item se foi realizado da forma que ele programou. E se ficou alguma tarefa sem realizar, no dia seguinte ele coloca ali como ele colocava na sua agenda como prioridade.
Então é isso que você deve fazer. Colocar como prioridade o amor pelo próximo, o amor a você, o amor pela sua família, pelos amigos, pelos irmãos, principalmente aqueles mais necessitados. É necessário esforço para entender esse mundo e as leis que o regem. E aqui, para encerrar essa nossa reflexão, André Luiz, por meio da mediunidade do Chico, diz que o bem que praticares em algum lugar é o teu advogado em toda parte. Então faça o bem. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E refletindo sobre essa melodia ao fundo, você vai lembrar que tudo isso faz parte do nosso encontro com Deus todos os dias, quando você deita a sua cabeça lá no seu travesseiro e você começa a refletir em tudo aquilo que você fez durante o dia. Para bem cumprir o mandato do amor, procure desenvolver a sua inteligência. Procure descobrir o seu caminho na vida. Ninguém é responsável por nosso destino, a não ser nós mesmos. Chico Xavier nos traz essa reflexão sobre esse amor, sobre esse próximo. E a palavra-chave da evolução do homem na Terra chama-se reencarnação. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Gratidão, meus irmãos, por mais esse momento sublime de prece, de paz, de consolação e de esperança, com esse trechinho do Evangelho. Que você possa abrir o Evangelho em seu lar e ler todo aquele conteúdo para entender por que sofremos, o que viemos fazer na Terra e por que a gente passa por tantas dificuldades. E que Deus nos proteja. Eu vou fazer uma análise de uma carta de um irmãozinho chamado Talisson. E ele começa a sua cartinha dizendo o seguinte: Querida mãezinha Edlaine, fui em busca da carta que seu coração vem desejando. Não foi fácil, mas a senhora precisa desse presente do seu filho Talisson. Peço a sua bênção e sei o quanto seu coração chora e sente a minha falta e chega a falar com Deus, porque seu filho deixou a terra. Nesse momento eu convido você à reflexão quando ele diz: seu coração chora e sente a minha falta e chega a falar com Deus, porque seu filho deixou a terra. Isso é normal. Quantas pessoas deixam a terra, principalmente os filhos, as mães, aflitas? Começa a questionar Deus, a sua fé, a sua esperança na alegria de viver. E aqui ele continua: a senhora é forte. O acidente, mãezinha, o acidente, mãezinha, foi o motivo para que seu filho retornasse para os braços de Jesus. Então, muitas vezes, o questionamento, por que do acidente? Por que isso aconteceu com meu filho? E ele vem dizendo que o acidente foi o motivo para que seu filho retornasse para os braços de Jesus. De repente, no processo reencarnatório dele, já estava escrito que ele retornaria por meio de um acidente. Então, nesse momento, temos que analisar as entrelinhas da carta para entender o motivo pelo qual o Espírito escreveu isso para seu familiar. Foi difícil, eu sei. Seu coração ainda está muito apertado. À procura de tantas perguntas que, nesta hora, nada mais adianta. O ocorrido, mãezinha, foi o meio, a hora certa programada por Deus, nosso Pai. O seu filho passou dias difíceis. Fiquei aflito. Fiquei aflito, pois o mundo não era o mesmo que imaginava. Eu gritava e ninguém ouvia a minha voz. Quantos espíritos deixam a terra e nos momentos derradeiros ali, ele tenta falar com alguém e não consegue, justo pelo fato de não entender que já não é mais aquele irmão que estava ali na terra com aquele envoltório carnal. Em espírito, ele começa a questionar sua consciência, mas ninguém ouve aquilo que ele fala.
Abraçava a senhora, de nada adiantava. Quanto sofrimento em seu coração que vai cessar. O seu filho está bem e aceitou passar por um longo tratamento. Às vezes, meus irmãos, uma carta é o caminho para que o irmão aceite a sua partida, aceite o tratamento, aceite a sua melhora do outro lado da vida para mais tarde, quando houver a permissão, uma necessidade e o merecimento, escrever como fez esse espírito. Não foi fácil, eu não deixei a senhora em paz. Eu queria ficar no meu quarto, olhava minhas roupas, sapatos e tudo que deixei. Eu não tinha coragem de deixar para trás. Veja bem, aqui a gente vai encontrar nessa carta o apego do espírito, que é normal. Ele só vai abandonar aquele espaço que ele conviveu com você por tantos anos após os esclarecimentos oportunos. E esses esclarecimentos, eles acontecem gradativamente no mundo espiritual, quando o espírito já estiver bem melhor. Ouvia os amigos, a família, o tempo todo procurando o porquê eu deixei a terra tão jovem. O seu único filho, quanta dor ainda sofre, mas a senhora vai ficar bem, pois estou bem melhor e este é o melhor de mim. Retirei do fundo do meu coração as palavras que a senhora precisa ouvir. Veja bem, às vezes o espírito até quer contar muita coisa para a família, mas às vezes o momento não é oportuno e ele também não tem essa permissão de contar aquilo que ele gostaria. Ele vem trazendo o alento, o consolo para a sua família na terra. Mãezinha Edilaine, não sofra. Confia em Jesus. Ele vai lhe ajudar a fortalecer sua fé. A senhora tem caminhado tanto em busca de um recado, uma carta. De um recado, uma carta. Mas quando lhe mandei aquele recado, comecei a me preparar com a equipe que me ajudou a esclarecer o que vou lhe escrever para curar nossas feridas profundas. Veja bem, no momento que você recebe uma notícia do seu familiar, o seu semblante muda, o seu sentimento muda, a sua motivação diária da alegria de viver muda, porque você sabe que o seu filho está bem cuidado, sabe que o seu filho está sendo amparado, assistido, está em tratamento no mundo espiritual por uma equipe responsável e que ele não está vagando pelo espaço, como muitos dizem. Naquele dia, tudo estava preparado, só não sabia que seria da forma que aconteceu. Peço a Deus que a senhora continue se cuidando, porque o seu eterno Talisson vive no mundo dos espíritos. Aprendi a ter paciência e esperar a hora certa. Por isso tive esse merecimento. Me esforcei para lhe escrever no Natal, para lhe dizer que Jesus suprirá a minha falta com o seu amor eterno. Veja bem, todo mundo sabe que quando um ente querido deixa a família na terra, aquele vazio, digamos assim, que aquele buraco que fica no seu coração, é a coisa mais difícil de nutrir. Por quê? As palavras não são mais as mesmas. A alegria não é mais a mesma. O conteúdo que você vai absorvendo, até mesmo atraído pela sua mente, é completamente diferente. Porque você queria o seu irmão, o seu filho, o seu irmão, o seu amigo ali do seu lado. Mas em espírito ele estará sempre, porque o espírito, quando recebe a permissão, ele conta aquilo que é permitido para curar as primeiras feridas, porque as outras estão profundas, mas na medida do possível ele vai enviando esse combustível do amor para curar essas feridas desse familiar que ficou. Quantas vezes a senhora falava que eu precisava de um tempo para crescer? Estava no limiar da juventude. Em aflição, não aceitei os cuidados e tive várias recaídas. Quando estava ao seu lado, ouvindo seu choro de saudade, foram várias tentativas de consolo sem sucesso. Veja bem, ele fala do apego que não saía do quarto, que queria observar todo aquele material que ele deixou, né, todos os seus pertences. Ao mesmo tempo, ele ficava ao lado da mãe, ao lado da família, e ele percebia tudo, porque o espírito, ele observa tudo.
Porém, muitas vezes ele não pode fazer nada, ele não consegue proferir uma palavra para você ouvir, a não ser que você tenha essa sensibilidade da mediunidade. Ainda assim, talvez não lhe é permitido sentir que é o seu familiar que está ali proferindo uma palavra para você devido ao equilíbrio emocional naquele momento. Hoje o seu filho vive ao lado de Jesus, esclarecido, disciplinado e estudioso. Veja bem, esclarecido, disciplinado e estudioso. Veja quanta coisa ele já aprendeu a exercitar, que são essas virtudes que aproximaram ele da sintonia de um médium para escrever para sua família. Vou me afastar por um tempo para servir. Veja bem, tem gente que não entende essa palavra. Quando o Espírito diz que vai se afastar da família para servir, para evoluir, ele acha que ele foi retirado de perto dele. Não. O Espírito já falou lá no outro trecho que teve várias recaídas. Então, para que não aconteça, né, essa falta de produtividade justamente na sua evolução, ele é retirado de perto da família, é levado para uma colônia escola, para que ele possa se adaptar por lá, para buscar a sua evolução e perceber que aquele apego, ele é necessário naquele momento que ele comece a se desprender dele. Senão a cura fica cada dia mais difícil. O caminho, mãezinha, é a evolução. Peço que entenda que não é fácil, mas eu consegui superar a minha dor profunda. Veja bem, depois de uma carta de saudade, depois de escrever um primeiro recado numa outra ocasião, ele diz aqui, consegui superar a minha dor profunda. Veja bem o quanto a carta representa de cura espiritual para a família. Sei que a senhora ficou doente. Peço a Deus que cuida da senhora e não chore mais. E se chorar, que seja de alegria. Esse, mãezinha, foi o nosso presente de Natal. Veja bem, um presente de Natal desse, qual é a mãe que esquece? Continue orando. Suas orações tenho recebido e tem me ajudado tanto que superei agora. E é a sua vez, porque eu te amo. Essa superação é necessária em nossos corações. Então veja bem, o Espírito, ele traz o alento, a necessidade, a oportunidade que ele teve de diminuir essa dor, essa angústia e essa saudade com essa ferida, que aos poucos ela vai curando com cada palavra proferida pelo seu familiar. Nesta atual encarnação, foi a última, era complemento de outra que no passado não deu tempo terminar. Chegou a hora e meu coração não entendia. Espero que um dia Deus nos conceda outra permissão para lhe falar da minha evolução. Se apegue na fé, a senhora vai conseguir. Agradeço por tudo, mãezinha, que a senhora fez por mim. Nada me faltou. Eu fui feliz ao seu lado. Peço mais uma vez paz em seu coração. Agora, uma outra virada de página. São as páginas da vida que Deus nos concede para reescrever uma nova história de fé e de esperança. Veja bem, vire a página, um novo dia recomeça, uma nova história, uma nova luta de vida, motivação, fé e esperança. É o que ele pede para a sua mãezinha. Prometo voltar quando Jesus permitir. Peça a sua bênção. O nosso amor, mãezinha, é eterno. Te amo. Thalisson Oliveira Silva. Veja bem, uma carta que eu fiz questão de ler e, ao mesmo tempo, fazer a análise dela para com você, que vai assistir mais tarde esse vídeo, nas nossas sementes do Evangelho. Essas sementes do Evangelho, ela toca o seu coração profundamente, porque a carta é um ensinamento. A carta é uma libertação para o coração daqueles que ficaram e dos que partiram, um alívio por ter tido a permissão, a oportunidade e o merecimento. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Obrigada por nos seguir. Obrigada por nos encontrar. Obrigada por nos assistir. E fiquem na paz do Mestre Jesus. Até o nosso próximo encontro.